Edifícios Solares, Praia das Astúrias, no Guarujá. A obra foi iniciada pela Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários. Mas em 2009, a empreiteira OAS Empreendimentos assumiu a construção. A Bancop havia falido depois de enfrentar problemas financeiros. O condomínio foi entregue em 2014. Um ano depois, o Ministério Público Estadual de São Paulo começou uma investigação sobre a transferência da obra da Bancop para a OAS. A suspeita era que a OAS havia adquirido o edifício apenas para beneficiar Lula. O ex-presidente tinha uma cota de um apartamento comum no prédio, em nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Em março de 2016, a Justiça de São Paulo enviou a investigação para o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato de Curitiba, por considerar que os possíveis crimes tinham ligação com o esquema de corrupção na Petrobras. No mesmo mês, Moro ordenou uma condução coercitiva para Lula e mandados de busca e apreensão no apartamento em que ele morava em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, além de outros locais. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato denunciaram o ex-presidente no caso em setembro de 2016. A opção de compra do apartamento em nome de Marisa Letícia teria se transformado no triplex da cobertura do prédio. O Ministério Público afirmou que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e da reforma do triplex. O imóvel teria sido mantido em nome da construtora para esconder a identidade do verdadeiro dono. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Os procuradores se basearam em várias evidências. Uma delas é a rasura feita na proposta de adesão do apartamento no momento da compra da cota por Dona Marisa em 2005. A numeração do imóvel 141 estava rasurada e tinha 174 como numeração anterior. Para o MPF, sinal de que a cobertura já era pretendida pelo casal em 2005. Outro documento é a declaração do imposto de renda do próprio Lula. Ele mesmo declarou que era dono de uma cota do empreendimento em 2016. Outro indício estava em um cofre do Banco do Brasil. Ele guardava presentes que Lula recebeu enquanto ainda era presidente. Uma das caixas trazia a inscrição Praia, uma referência ao triplex, segundo os procuradores. Essa foto é uma das provas mais robustas do processo. Nela aparecem Lula e o ex-presidente da OAS em uma visita ao apartamento triplex. Além das provas materiais, o juiz Sérgio Moro ouviu 75 testemunhas. São cerca de 100 horas de depoimentos que ajudaram a trazer mais detalhes do caso. Uma das testemunhas foi o ex-zelador do prédio. Ele afirmou que todos sabiam que o triplex era de Lula. Todos sabiam lá que o apartamento pertencia ao ex-presidente Lula, inclusive até os condôminos sabiam que era dele o apartamento. Pessoas compravam porque achavam que o ex-presidente tinha um apartamento lá. Então, os corretores mesmo faziam uma propaganda. Outro depoimento marcante foi o do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também preso e condenado pela Lava Jato. Ele afirmou no interrogatório que o triplex nunca foi colocado à venda porque estava reservado para Lula. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi-me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Lula foi o último dos 7 réus a ser interrogado no processo. O ex-presidente disse que visitou o apartamento, mas que desistiu de comprá-lo. O depoimento foi em maio de 2017. Eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Em julho de 2017, Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz considerou que não era necessário o triplex estar em nome de Lula, porque o crime era justamente ocultar a propriedade. E considerou na sentença que Lula recebeu, por meio do triplex, mais de 2 milhões de reais em propina. Ao finalizar a sentença, o juiz escreveu que não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. A defesa de Lula entrou então com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, com pedido de absolvição do ex-presidente. No início deste ano, o TRF4 julgou o recurso de Lula.
Por unanimidade, os 3 desembargadores do caso confirmaram a sentença do ex-presidente e aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, o pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela defesa de Lula. E na última quarta-feira, no julgamento mais longo da história do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros recusaram outro pedido de habeas corpus a Lula pelo placar de 6-5. Isso abriu caminho para a prisão. Esse é o primeiro processo em que Lula é condenado. Ele responde outros 6. Só em Curitiba, ele é réu em outras 2 ações penais nas mãos do juiz Sérgio Moro. Um deles já está na reta final e deve ter a sentença nos próximos meses. Trata-se desse terreno em São Paulo, que serviria para abrigar o Instituto Lula, e de um apartamento vizinho ao que o petista mora em São Bernardo do Campo. Os 2 imóveis teriam sido comprados pela Odebrecht e seriam repassados como propina ao ex-presidente. É nesse processo que a defesa de Lula foi acusada de apresentar falsos recibos de aluguel para o apartamento vizinho ao do ex-presidente. Outro caso investiga um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. O imóvel, frequentado pela família do ex-presidente, teria sido reformado pelas construtoras Odebrecht e OAS em troca de contratos na Petrobras. Moro já começou a ouvir as testemunhas desta ação penal. Na Justiça de Brasília, o ex-presidente é réu em 4 processos. Um deles é o que apura se ele tentou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Segundo o Ministério Público Federal, Lula participou da operação para tentar evitar que Cerveró fizesse um acordo de delação. Lula também é réu na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, que investiga se ele influenciou a obtenção de um empréstimo pela Odebrecht junto ao BNDES para realizar obras em Angola, na África. Em troca, a empreiteira teria repassado 30 milhões ao ex-presidente. De acordo com os procuradores, um sobrinho de Lula teria sido usado para receber parte do dinheiro. O ex-presidente também é alvo da Operação Zelotes em 2 processos. No primeiro, segundo o Ministério Público, Lula tentou interferir na compra pelo governo de 36 aviões de uma empresa sueca. No segundo caso das Zelotes, o petista também é acusado de negociar a prorrogação de uma medida provisória que concedia incentivos fiscais para montadoras de automóveis. Em troca, as fabricantes dos aviões e dos carros teriam repassado 2,5 milhões de reais a um dos filhos de Lula. Se Lula for condenado nos outros processos, a situação dele fica ainda mais complicada. Ele pode perder benefícios como a progressão de pena. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex. Nesse processo, ele pode ter direito a progredir para o regime domiciliar em 2 anos. Mas se for condenado outras vezes, a pena total aumenta e o tempo do regime fechado a ser cumprido também.